Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre os caminhos que poderíamos escolher para que a área de recursos humanos desenvolva um ambiente que estimule a obtenção de resultados por meio das pessoas. Quais são esses caminhos, né? Então, no tema de gestão de pessoas. Vamos lá? O que são organizações, né? Qual é o conceito de gestão de pessoas? Então vamos falar de recursos humanos, ambiente, o ambiente como sendo estimulador de resultados, mas também que valorize as pessoas. Então, os caminhos que promovem o desenvolvimento. Vamos falar então desses conceitos: organizações, pessoas e gestão de pessoas, planejamento estratégico de recursos humanos e a introdução moderna à gestão de pessoas. Organizações. O que são organizações? A nossa vida dos seres humanos é constituída de uma infinidade de interações com outras pessoas. Então, estamos o tempo todo interagindo com as outras pessoas e com as organizações, porque nós somos seres sociais, interativos. Nós precisamos cooperar uns com os outros para alcançar os nossos objetivos. Então, nós constituímos organizações a fim de alcançar essas metas. Muitas vezes, com a nossa ação individual, isso não é possível. Então, a organização é um sistema de atividades coordenadas conscientemente, composto por duas ou mais pessoas, em cooperação, né? Então, uma organização existe quando há pessoas capazes de se comunicarem umas com as outras, dispostas a contribuir com a ação conjunta para alcançar um objetivo comum. E as organizações estão aí pelo mundo para permitir a satisfação de diferentes necessidades humanas, emocionais, espirituais, econômicas, intelectuais. Então, as organizações existem para alcançar os objetivos que nós, seres humanos, não podemos alcançar isoladamente. Portanto, jamais podemos nos esquecer de que as organizações são formadas por pessoas para sobreporem as limitações individuais. Então, o ser humano jamais poderia ter, por exemplo, chegado à Lua se não houvesse essa cooperação de várias pessoas. As organizações dependem das pessoas. Né? Isso é óbvio, mas muitas vezes a gestão esquece disso. Né? Então, as pessoas que são o capital mais importante nas organizações. A organização ela depende das pessoas para o seu planejamento, para a sua organização, para a sua direção, para o controle, para a operação, o funcionamento. Toda organização é constituída de pessoas e depende delas para o sucesso e continuidade. Não existe organização sem pessoas. É só imaginarmos uma fábrica sem as pessoas. É só uma estrutura física com máquinas dentro dela. Não é uma organização. Né? O próprio termo organização está ligado a organismo, órgãos, né? Em funcionamento num todo conjunto. O estudo das pessoas constitui a unidade básica das organizações. Estudar as pessoas. Né? É o ponto básico da gestão de pessoas. Por isso essa área é tão próxima, é tão afim, dialoga tanto com a psicologia, né? Principalmente na moderna administração de recursos humanos. Porque sem pessoas e sem organizações não haveria essa área de gestão de pessoas, de administração de recursos humanos. Essa área, também chamada de ARH, né, Administração de Recursos Humanos, ela tem diferentes vertentes, né, para considerar as pessoas. Então, as pessoas podem ser consideradas como pessoas, então com as suas características próprias de personalidade, os seus valores, os seus desejos, a sua individualidade, as suas motivações, os seus objetivos individuais. Pessoas como recursos, que têm habilidades, capacidades, conhecimento, né, potencial intelectual, o conhecimento que é necessário para as tarefas organizacionais.
A moderna gestão de pessoas, né, a moderna administração de recursos humanos trata as pessoas como pessoas. Também como recursos, mas como recursos importantes da organização. E jamais esquecendo de que as pessoas são seres humanos. Não são meramente recursos produtivos. Né? São importantes recursos, sim, né? Mas são pessoas. Hoje a tendência é fazer com que todas as pessoas, em todos os níveis das organizações, sejam administradoras, não meras executoras de tarefas, né? Porque todos são administradores e todos participam da administração da organização. Então cada pessoa deve se conscientizar disso. E, portanto, cada pessoa, imagina como isso é bom para a organização, se cada pessoa tiver um olhar mais crítico, mais clínico, mais assim, capaz de detectar problemas, fazer diagnósticos e apresentar soluções. Isso é bom para a empresa, é bom para a organização, é bom para a instituição. E a pessoa se sente também feliz por trazer soluções inteligentes, criativas. E se sente melhor ainda quando isso é valorizado, é reconhecido. E é assim que as organizações bem-sucedidas crescem e se solidificam. Bom, conceito de gestão de pessoas. O mundo está em constante mudança. Mudança intensiva, mudança rápida, ainda mais com o desenvolvimento da tecnologia. Então há mudanças culturais, econômicas, políticas, demográficas. E uma das áreas que mais sofre mudanças é a área de recursos humanos, de gestão de pessoas. Até o nome. A gente ainda ouve esse termo recursos humanos, mas essa área tem recebido outros nomes, como gestão de talentos humanos, gestão de parceiros ou de colaboradores, gestão do capital humano, né, administração do capital intelectual, gestão de pessoas, gestão com pessoas. Né, mas ainda se utiliza muitas vezes essa denominação tradicional de RH. E esse termo RH ou gestão de pessoas, ele pode assumir 3 significados diferentes. Primeiro, RH como função ou departamento. Então, é aquela unidade operacional que funciona como órgão de staff. Né? É o elemento que presta serviços. É aquela área, aquele setor, aquele departamento que tem a função de fazer a seleção, o recrutamento, a seleção, o treinamento, remuneração, comunicação, higiene, segurança do trabalho, benefícios, etc. Então, como departamento. Primeiro significado. Segundo, como conjunto de práticas. Então, a gente não está falando mais do departamento, a gente está falando das práticas que acontecem lá, que são essas práticas de recrutamento, seleção, treinamento, etc. Como profissão, que são as pessoas que trabalham nesse setor, com papéis diretamente relacionados aos recursos humanos. São selecionadores, administradores de salários e benefícios, treinadores, médicos do trabalho, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, etc. Então, né, como departamento, como prática e como os profissionais que atuam lá, né, o departamento com as suas funções. Muitas vezes, quando se usa essa palavra, gestão de pessoas, a ideia é focar nessa nova postura e nesses novos conceitos de RH, com foco nas pessoas principalmente. E o planejamento é muito importante, é um planejamento estratégico. É uma área interdisciplinar que envolve psicologia industrial, psicologia organizacional, comportamento organizacional, engenharia industrial, direito do trabalho, né? Engenharia de segurança, medicina do trabalho, engenharia de sistemas, de informática, etc. É importante não nos esquecermos de que é uma área que sujeita a contingências, né, à situação. Então, não há leis, princípios universais, porque o mundo está em constante mudança. E a administração de recursos humanos, por isso, nós dizemos que ela é contingencial, situacional. Então, nós estamos agora no momento da pandemia. Isso afeta o funcionamento das organizações e a administração de recursos humanos, o Departamento de Gestão de Pessoas tem que ter consciência disso, tem que atuar levando em conta o impacto da pandemia na vida das pessoas. Isso é fundamental para a sobrevivência da organização. E é importante saber que também, né, a concepção de ser humano, de pessoa que há na instituição,
interfere na qualidade e na quantidade de recursos humanos disponíveis, na qualidade de vida no trabalho. Se essas concepções mudam também as formas de administrar as pessoas, os recursos humanos da organização. E é importante saber que também esse aspecto contingencial está ligado à ideia de que algo que funciona num contexto, numa organização, pode não funcionar em uma outra organização. E também esse aspecto contingencial nos mostra que é necessário nos adaptarmos aos diferentes contextos, às situações, né? E disso passar por alterações, passar por mudanças. Nem sempre elas são fáceis, mas é importante levar em conta que o mundo está em constante mudança, e assim como os ambientes, e assim como as organizações. A administração de recursos humanos, a gestão de pessoas é um meio para se alcançar a eficácia das organizações, por intermédio das pessoas, pelas pessoas. E para que haja condições favoráveis ao alcance dos objetivos, tanto das pessoas que trabalham na organização, quanto da organização. Então, se as pessoas estão felizes, é bom para a organização. Aumenta a produtividade, aumenta o lucro, aumenta a produção. Então, é importante, né, e é um desafio enfrentar a história da cultura organizacional brasileira, que é descaracterizada de uma política de desenvolvimento empresarial. Então, existe uma cultura organizacional aqui no Brasil de ver as pessoas como recursos produtivos apenas, então não como recursos importantes, fundamentais, né, como pessoas. E é a qualidade dos recursos humanos que vai definir a qualidade da organização. Dentro dessa realidade ambiental complexa, nós podemos destacar 3 campos de forças que nos desafiam. Campo tecnológico, campo social, campo econômico e empresarial. Todos em mudança. No campo tecnológico, muita informação, muito conhecimento. No campo social, especialmente a busca pela satisfação, né, existencial humana. E campo econômico e empresarial é a própria natureza das organizações. Então é muito importante discutir a ideia de que as pessoas buscam de alguma forma a realização pessoal. O trabalho é muito importante na vida das pessoas. O trabalho é muito definidor de identidade, de saúde mental, de felicidade. Então é um dos meios do ser humano adulto, para alcançar a realização pessoal. Então uma gestão de pessoas inteligente vai levar isso em consideração. E se as pessoas estão felizes, a organização fica bem também, né? Então é importante levar em consideração as influências que vêm do ambiente externo, do contexto organizacional, das expectativas de cada pessoa, de cada trabalhador, trabalhadora, levando em conta, claro, as premissas políticas e estratégias de atuação sobre o trabalho e sobre o trabalhador, específicas daquela instituição também, né? E isso é uma visão, um planejamento estratégico de recursos humanos, focando a contribuição que cada pessoa pode oferecer para o sucesso da organização. Então, pontos importantes, vamos elencar 5 aqui. Apoiar-se nos recursos humanos, identificando-os como componente que dinamiza de forma criativa a organização na direção da sua realização. Então, e sempre lembrar disso, né? Que as pessoas são inteligentes, elas são criativas, elas trazem soluções importantes para a organização. Portanto, é importante investir em capacitação. Isso é fundamental para a eficácia da continuidade empresarial. Capacitação a curto, médio e longo prazo, né, das pessoas. Proporcionar a oportunidade de desenvolvimento profissional e de carreira. O ideal é que haja plano de carreira. Isso é extremamente motivador para as pessoas, para os trabalhadores, para as trabalhadoras. Contribuir para que as gerências assumam com êxito suas responsabilidades sobre a gestão de recursos humanos. Isso nem sempre acontece.
Então é importante que as gerências também se capacitem para lidar com pessoas. E o Departamento de Gestão de Pessoas pode contribuir para isso, promovendo treinamento, cursos de capacitação, intervenções de vários tipos. Não ficar atento apenas à visão técnica. A visão técnica é importante, mas ela precisa estar subordinada às novas exigências do ambiente externo, do contexto organizacional e das expectativas dos trabalhadores. Jamais prejudicar, né, o aspecto humano em favor, né, favorecendo o aspecto meramente técnico. Então, a função dos profissionais que atuam em gestão de pessoas é contribuir para o questionamento da atividade humana no trabalho. Sempre questionar. Ter essa visão questionadora. Será que isso está bom? Será que isso pode ser melhorado? O que nós podemos fazer para melhor capacitar as pessoas? Será que as pessoas estão satisfeitas? Será que os gerentes estão bem capacitados? Então, é um questionamento contínuo, né? Dica do dia. Conceito de contingência. Nós falamos do aspecto contingencial, né, da administração de recursos humanos, gestão de pessoas. Então, contingencial é relativa à contingência. Contingência é um fato imprevisível, ou fortuito, que escapa ao controle, né? É uma eventualidade. Por exemplo, a pandemia. Escapou ao nosso controle, a gente está tentando controlar agora, né? Imprevisível? De certo modo, sim, nessas proporções acho que sim, mas se bem que estudiosos já previam. Primeiro quiz, número 1. É correto afirmar que a administração de recursos humanos é contingencial e situacional? Por quê? Vamos ver as alternativas aqui. Cuidado com palavras assim, nunca, unicamente, palavras extremas, porque a vida não é assim. Isso, aliás, isso vai contra até o conceito de contingência, né? Exclusivamente. Então, a resposta é a C. Depende da situação organizacional, seja do ambiente, das políticas e diretrizes vigentes, da qualidade e da quantidade de recursos humanos disponíveis. Introdução à moderna gestão de pessoas. Vamos falar mais sobre o conceito. Falar de gestão de pessoas é falar de gente, de mentalidade, de vitalidade, de ação, de proação, proatividade. A gestão de pessoas tem sofrido mudanças e transformações nos últimos anos. E tem sido cada vez mais valorizada, porque tem sido a responsável pela excelência das organizações bem-sucedidas, né? E pelo capital intelectual. Que o capital intelectual simboliza, acima de tudo, a importância do fator humano, né? Nessa era da informação, em que há uma explosão de informação, né? Com o avanço da tecnologia da informação. Então, são as pessoas que produzem conhecimento, né? Precisamos valorizar as pessoas. A globalização dos negócios, esse grande desenvolvimento tecnológico. Surge essa conclusão inevitável, inquestionável. São as pessoas que mantêm e conservam o status quo já existente das organizações. São as pessoas que fortalecem a inovação, né? Que geram inovação, o que virá a acontecer. São as pessoas, afinal, são as pessoas que produzem, são as pessoas que vendem, que retêm os clientes, que tomam decisões, que lideram, que comunicam, que gerenciam e dirigem os negócios. Não existe organização sem pessoas, como eu já disse. As organizações são conjuntos de pessoas. Mas o ser humano, ele é complexo. Nós somos diferentes, né? Nós somos iguais na nossa humanidade, mas nós somos diferentes nas nossas características. E há uma variação muito grande na forma como as pessoas agem, trabalham, executam suas atividades. E também, essa variação também depende das políticas e diretrizes das organizações. Então, dependendo do tipo de política, há um comportamento predominante
na organização. Em termos de definição do conceito, né, falava-se até pouco tempo em relações industriais, que é uma visão mais burocratizada. Vem desde o final da Revolução Industrial. O auge foi na década de 1950, né, relações industriais. Em outras organizações fala-se em administração de RH, de recursos humanos, uma visão mais dinâmica, predominou até aproximadamente 1990. Atualmente fala-se em administração de pessoas, personalizar, visualizar as pessoas como seres humanos, inteligentes, criativos, com habilidades e capacidades intelectuais. A tendência de hoje é essa. Né? Ir além, falar sobre administração com as pessoas. Então, não ver as pessoas, repetindo, como meros recursos organizacionais produtivos, mas como recursos inteligentes que contribuem para a produção, mas que são pessoas. Então, não são meros recursos servis, obedientes, passivos no processo. São sujeitos ativos que tomam decisões, que encontram soluções criativas, inovação dentro das organizações. São agentes proativos, com visão própria. Com as mais avançadas e sofisticadas habilidades humanas. E aí é a gestão de pessoas, né? Que é a nova tendência que acontece nesse campo da administração de recursos humanos. E também fala-se em estratégia de recursos humanos, planejamento estratégico. Então é a utilização deliberada das pessoas, então com essa visão de pessoas, para ganhar ou manter uma vantagem autossustentada da organização em relação aos concorrentes. Então aquela organização que investe nas pessoas, que vê as pessoas como um diferencial competitivo, ganha vantagem em relação aos concorrentes. Então essa estratégia inclui um plano global, uma abordagem geral que a organização adota para assegurar que as pessoas possam cumprir adequadamente a missão da organização. E o que é missão? Né? Missão é a filosofia da organização. Ela é formulada pelos fundadores e pelos seus comportamentos e ações. Então envolve os valores, as crenças principais, os princípios fundamentais, a conduta ética, a responsabilidade social, as respostas às necessidades dos ambientes. Né? Define a estratégia da organização, indica um caminho a ser seguido pela organização. Então está lá na origem a missão. E visão, o que é? É o futuro. A imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do seu futuro. É o destino. É o que ela pretende se transformar. A visão estabelece uma identidade comum quanto aos propósitos da organização para o seu futuro. E isso orienta o comportamento dos membros quanto ao destino, né? Que a organização deseja realizar, construir e realizar. Esse gráfico aqui do que é venado, a gente pode ver o que é missão e o que é visão. Missão, estado atual da organização, ano corrente. Aí tem as metas e tem a visão, que é o estado desejado pela organização, por exemplo, daqui a 5 anos. Isso se alcança pelo planejamento estratégico. Né? Então eu sugiro que façam buscas aí na internet para verificar a missão e visão de algumas organizações. Por exemplo, aqui, de uma empresa da área de prestação de multisserviços digitais. Qual é a missão dessa organização? Criar valor para os acionistas, servir... Né? Na origem eram essas ideias dos seus criadores. Então, gerar valor, servir os clientes com produtos inovadores. A gente está criando essa empresa, o que a gente quer? Né? Qual que é os nossos valores? Qual é a nossa missão? O que está na base da nossa organização? Superar as expectativas como colaboradores, fazer com que os parceiros sejam parte do negócio, manter um ambiente estimulante e criativo. E o que nós queremos, né? Qual a nossa visão? O que queremos no futuro? Sermos percebidos como a melhor escolha em multisserviços digitais.
comprometidos com o desenvolvimento da comunidade local. Então, uma responsabilidade social também. Atualmente, as organizações estão ampliando sua atuação estratégica. Todo o processo produtivo somente se realiza com a participação conjunta de diversos parceiros, cada parceiro contribuindo com algum recurso, fornecedores, todos os colaboradores, né? Acionistas, investidores, empregados, clientes. Até pouco tempo, os acionistas e investidores eram os mais privilegiados. Mas, atualmente, a tendência é valorizar todos os diversos parceiros. Essa simetria que havia, né, em favor dos acionistas, ela está mudando, isso sendo substituída por uma visão mais sistêmica, global, holística, né, integrada de todos os parceiros do negócio. E o parceiro mais íntimo é o empregado, o que está mais próximo, né, é aquele que está dentro dela, que lhe dá vida, né, dinamismo e que faz as coisas acontecerem. Então vamos lá. Aspectos fundamentais da moderna gestão de pessoas. Pessoas como seres humanos, pessoas como ativadoras inteligentes de recursos organizacionais, pessoas como parceiras da organização, capazes de conduzir a organização à excelência e ao sucesso. Então, as pessoas como parceiras fazem investimentos na organização, sim. Os empregados fazem, com seu esforço, com a sua dedicação, com a sua responsabilidade, o seu comprometimento, na expectativa de colher retornos também, salário, promoção, crescimento profissional, reconhecimento, incentivo financeiro. Então, pessoas são ativas, não são sujeitos passivos. Quiz 2. É considerado um aspecto fundamental da moderna gestão de pessoas, tecnologia como principal recurso? De novo as palavras radicais, né? Exclusivo, principal, exclusivo, meras executoras de tarefa. Não. Pessoas como parceiras da organização. Então, aqui uma citação do famoso Kevin Nato. Muito, assim, ele é muito citado, né? Recebe críticas, mas ele é muito citado e produziu muito nessa área. O grau de diferencial, a principal vantagem competitiva das empresas, decorre das pessoas que nela trabalham. Não pode haver organização sem pessoas. E, no fundo, as organizações são conjuntos de pessoas. Ao se falar em organização, forçosamente se fala em pessoas que as representam, que as vivificam e que lhes dão personalidade própria. Administrar com as pessoas significa tocar a organização juntamente com os colaboradores e parceiros que mais entendem dela e do seu futuro. Certo? Então, referências são Kevin Nato e a Maria Diva Salete de Lucena, Planejamento de Recursos Humanos, que é a Venato, Gestão de Pessoas. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima videoaula. Tchau!